Então, para o cisalhamento puro, deixa eu abrir aqui o nosso arquivo. Então, o nosso conteúdo de hoje, cisalhamento puro. Está ficando afastado assim. Então, o nosso cisalhamento puro, nosso conteúdo, vou aumentar um pouquinho a letra aqui para vocês. Vocês que tiverem no celular, enxergar um pouquinho melhor. Então, no cisalhamento puro, galera, a gente vai ter a seguinte configuração. O cisalhamento, para a gente, ele gera na nossa peça um tipo de deformação que é uma deformação de fissuração. Então, imaginando aqui uma determinada barra, imagina lá que a gente tem uma barra, que nessa barra a gente tem os nossos apoios, então vamos colocar os nossos apoios aqui. Está lá o nosso primeiro apoio. Deixa eu cortar. Está lá o nosso segundo apoio. A partir do momento que a gente coloca um carregamento, galera, nessa peça, seja esse carregamento pontual ou seja esse carregamento distribuído, deixa eu colocar um carregamento aqui para a gente. Então, coloquei lá uma carga na nossa peça. A tendência é que essa peça faça dois tipos de esforços. Um primeiro esforço, que é o esforço de momento, que a gente chama, que é o momento fletor, e que ele vai tender a fazer uma determinada curvatura, ele vai fazer uma movimentação que gera uma posiçãozinha, mais ou menos assim, com um valor que a gente chama de momento máximo, que ocorre geralmente no centro da nossa peça. Vai ocorrer no centro aqui, tá? Esse valor a gente chama de momento... Uma letrinha maior. Que a gente vai chamar de momento máximo. Não está deixando colocar, acertar aqui. Momento máximo. Então, galera, geralmente esse momento máximo ocorre no centro da nossa peça. Além desse momento máximo, ocorre para a gente uma outra deformação, que é a deformação em função do cisalhamento. E a deformação em função do cisalhamento, a gente cria um gráfico que ele sai mais ou menos dessa posição. Uma parcela para cima e uma parcela para baixo. Com isso, a gente tem, em uma determinada posição, um valorzinho. Vou deixar a cor aqui, se vocês não vão enxergar. Um valorzinho V máximo. E aqui embaixo também um valorzinho V máximo. Que são os nossos esforços cortantes. Beleza? Para esses esforços cortantes, galera, qual é o tipo de deformação que ele gera na peça? Então, na minha peça, ele gera o tipo de fissuras. Então, o momento que gera para a gente esse tipo de curvatura, o cortante ele vai gerar para a gente fissuras em todo o nosso tipo de peça. Seja ele cabo, seja ele barra, seja ele madeira, qualquer tipo de elemento, seja aço. Então, ele vai gerar fissuras na extremidade da nossa peça. Beleza? Então, para a gente evitar esse tipo de deformação, a gente faz a verificação, que a gente chama de verificação de cisalhamento puro. Então, o objetivo é, galera, determinar primeiro esse valor de cortante máximo, para depois a gente conseguir fazer a verificação de tensão. Então, lembra sempre que a gente determina esforços e depois a gente determina tensões. Beleza? Conforme a gente fazia também para compressão e para tração. Então, como que vai funcionar, galera? Então, para o nosso cisalhamento puro, então com esse desenho aqui, a gente vai determinar primeiro um valor que a gente chama de esforço característico. Então, vamos colocar aqui para a gente nossa primeira determinação, que é o nosso esforço característico. Isso. E esse esforço característico é o nosso cortante característico, beleza? Então, é a mesma nomenclatura, tanto o esforço característico quanto o cortante característico podem sofrer a mesma nomenclatura. Então, o esforço característico, galera,
ele depende do tipo de carregamento que a gente está trabalhando. Se é uma carga concentrada ou se é uma carga distribuída. E esse esforço característico a gente pode chamar também de esforço máximo característico, ou esforço característico máximo, ou cortante máximo característico, qualquer forma de nomenclatura. Beleza? Então, galera, para esse tipo de esforço, a gente vai ter dois tipos de carregamento. Então, a gente vai ter primeiro, imaginando aqui uma barra, vou fazer aqui o apoio. Então, um apoio. Vou copiando agora que vai mais fácil. Então, primeiro apoio. Está lá o segundo apoio. A gente vai ter, para esse tipo de condição, dois tipos de carregamento. Vou até copiar o desenho aqui. Primeiro, a gente vai ter um comprimento de peça, que é o que a gente vai chamar de vão, comprimento de vão L. Então, o L para a gente é o nosso vão, é o comprimento da barra, beleza? E para esse comprimento de vão, galera, a gente pode ter dois tipos de carregamento. Vou colocar aqui para a gente dois tipos de carregamento. Uma carga primeiro, que é a carga concentrada, então uma carga que age de forma centrada na nossa peça, beleza? E essa carga centrada, eu vou chamar aqui com uma nomenclatura de carga P, e a unidade dela, por ser uma carga centrada, quilonewton ou quilos. Tá joia? Além dessa carga centrada, a gente pode ter um outro tipo de carregamento, que é o carregamento distribuído, ou seja, aquele carregamento que ocorre ao longo de todo o comprimento da nossa peça. Então, vai haver um carregamento ao longo de toda a peça. Então, lá, vou carregando a peça, vou carregando a peça, carregando a peça, carregando toda a peça lá de fora a fora. A gente enxerga esses tipos de carregamento, galera. Então, por exemplo, o peso próprio de uma barra de aço ou de um eixo de aço. Esse é uma carga que age distribuída, que é uma carga que age ao longo de todo o comprimento da peça. Diferente, por exemplo, de uma carga pontual, por exemplo, alguém puxando, uma pessoa puxando o meio dessa barra, tentando entortar essa barra aqui no meio, uma pessoa em cima dessa barra. É uma carga pontual, que não é uma carga distribuída. E essa carga distribuída, galera, ela vai ser dada para a gente na unidade E igual a quilonewton dividido por metros. Beleza? E para cada um desses dois tipos de carga, a gente tem uma equaçãozinha de cortante máximo diferente. Então, para carga concentrada, a gente vai ter um tipo de carregamento, que eu vou colocar lá para vocês. Então, a gente vai ter... Vou tirar aqui o sublinhado. Então, vamos fazer aqui primeiro o nosso esforço cortante para uma carga concentrada. Então, vou inserir a nossa equação. Nessa equação, vou colocar aqui, a gente vai ter um VK, que eu vou chamar aqui de cortante característico, então por isso que eu vou chamar ela carga cortante, K, que é característico, vou chamar aqui de concentrada, tá? Por ser uma carga pontual concentrada. É igual a P dividido por 2. Então, essa é a nossa equaçãozinha máxima para o nosso cortante da carga concentrada. Vamos colocar aqui agora o nosso cortante para carga distribuída. Vamos pegar aqui cortante para carga distribuída. Vamos jogar ela lá. Vem para baixo aqui. Para carga distribuída, galera, vou copiar a equaçãozinha aqui. Agora, em vez de ser VK para carga concentrada, VK para carga distribuída, ele vai ser para a gente PL sobre 2.
Eu acredito que vocês já conheçam essas equações, já tenham visto essas equações em teoria das estruturas e outras disciplinas aí também que vocês trabalham. Então, sempre quando vocês quiserem calcular o esforço máximo que está ocorrendo para esses tipos de carregamento, carga concentrada, cortante para carga concentrada, cortante para carga distribuída. Beleza? Isso, galera, vai gerar para a gente o nosso esforço máximo característico. Só que os nossos dimensionamentos não é feito com o esforço máximo característico. Ele é feito com o nosso esforço, nossa combinação de cálculo, ou nosso esforço de cálculo. E esse esforço de cálculo, pessoal, depende de uma combinação de cálculo, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vou colocar aqui para a gente. Nosso esforço de cálculo. Ou, se preferirem chamar, combinação de cálculo. Eu vou apresentar essas equações, galera, de forma mais simplificada. É uma fórmula um pouquinho mais complexa, mas aqui para a nossa disciplina, eu vou trazer ela uma forma um pouquinho mais simples. Beleza? Então, essa equaçãozinha, galera, que é a nossa, o esforço de cálculo, a gente vai chamar, vou até copiar a equaçãozinha aqui para baixo. A gente vai falar que, em vez de a gente ter agora um VK, a gente vai ter um VD, que é um esforço de design, um cortante de design, um cortante de projeto, ou um cortante de cálculo. Beleza? E esse cortante de cálculo, galera, ele é para a gente resultado de uma somatória. Então, vou colocar aqui para a gente, se eu achar o símbolo da somatória. Resultado de uma somatória de um coeficiente de segurança, CS, vezes cada esforço VK que a gente for trabalhando. Vezes o esforço VK. Então, percebam que é uma somatória que envolve o coeficiente de segurança e um esforço VK. E como é somatória, galera, a gente pode ter vários carregamentos. Então, imagina que a gente tenha o peso próprio da peça, tem um coeficiente de segurança, tem um esforço cortante, é uma parcela. Tenho lá uma pessoa em cima, tem um coeficiente de segurança, tem um esforço de cálculo, que é o esforço característico, que é um VK. Tenho lá atrito de pneu, ou atrito com solo. Tem um coeficiente de segurança, tem um esforço cortante. Qualquer tipo de carregamento, galera, a gente pode gerar um coeficiente de segurança e um esforço cortante. Beleza? Então, para a gente poder chegar na nossa verificação da tensão, a gente precisa utilizar não o valor característico, mas sim o valor de cálculo, dimensionamento de cálculo. Com esse valor de cálculo, com o esforço determinado, a gente calcula agora a nossa tensão de cisalhamento puro. Então, a nossa tensão de cisalhamento puro, vou escrever aqui para vocês. A nossa tensão de cisalhamento puro. E essa tensão é o que a gente chama de tensão atuante. Então, ela vai ser igual para a gente, galera, é a mesma letrinha que a gente utilizava antes, a gente utiliza agora, que é a letrinha tal para o cisalhamento. Vou colocar ela aqui para baixo. Então, a gente vai ter que a nossa tensão de cisalhamento, símbolo, então tá lá, deixa eu aumentar aqui para vocês. Tensão de cisalhamento é igual. Na nossa equação, a gente vai ter 1,5 vezes um esforço de cálculo VD, dividido pela área da seção. Beleza? Só que essa equação, galera, só vai se aplicar para a gente em condições que a gente tenha seção retangular. Então, essa equação para a gente, seção retangulares ou quadradas.
Os outros tipos de seções, a gente vai ver mais para frente, porque elas geram uma complexidade um pouquinho maior, vai depender do que a gente chama de momento de inércia. A gente precisa montar uma tabelinha com o cálculo da inércia, que vocês já tenham até visto também. Se não viram, vão ver nessa disciplina novamente, como a gente determina para outros tipos de seções. Então, para seções retangulares e quadradas, que é o que a gente vai trabalhar hoje, nossa tensão atuante, de cisalhamento atuante, 1,5 vezes o VD, dividido pela nossa área de seção. Com a tensão atuante, galera, a gente consegue fazer a nossa verificação. E como que a gente faz a nossa verificação de tensão? A nossa verificação, a gente vai ter, e sempre, galera, em todos os casos que a gente tem que fazer verificação, a nossa tensão atuante, até com um espaçozinho aqui, tensão atuante, tem que ser, deixa eu botar um símbolo, cadê um símbolo de menor ou igual? Acho que vai estar aqui nas equações, está mais fácil de achar. Tem que ser menor ou igual a um valorzinho da tensão de cisalhamento resistente. Então, sempre, galera, a solicitação ou tensão atuante tem que ser menor ou igual à nossa tensão resistente. Tá ok? Então, o processo de verificação é bem simples, é bem tranquilo, só a gente seguir o passo a passo das nossas equações. Joia? Vamos fazer um exercício, então, para a gente aplicar as nossas equações, beleza? Então, vou montar aqui um exercício até num outro arquivo aqui do lado, para facilitar para a gente aqui. Novo Word. Então, exercício. Tamanho. Verificar a peça abaixo para o cisalhamento puro. Eu quero a verificação da peça abaixo para o cisalhamento puro. Deixa eu fazer o desenho da peça aqui. Então, eu vou utilizar essa mesma peça com uma carga distribuída. Essa carga distribuída, eu vou colocar aqui um valor nela de 0,5 kN por metro. Vou colocar, além dessa carga, uma carga concentrada também aqui, uma carga P. Essa carga P eu vou colocar um outro valor para ela. Vou colocar um valor aqui de 0,1 kN. Vou falar que essa carga concentrada, galera, se refere a um peso de manutenção qualquer, manutenção. Vou falar que essa carga distribuída se refere-se ao peso próprio da peça. Se refere ao peso próprio. Em uma peça que tenha comprimento, vamos colocar aqui um comprimento de 5 metros. Não, 5 metros pode ser 5 metros. Então, uma peça que tenha comprimento lá de 5 metros. Então, nosso exercício consiste em 2 carregamentos, uma carga concentrada, uma carga distribuída, em que a gente tenha comprimento de 5 metros, e vamos colocar aqui a seção dessa peça, então uma peça retangular. Então, aqui a nossa... Então, a nossa seção com largura, vou colocar aqui 15 centímetros, e altura 20 centímetros. Então, quero saber qual vai ser, se essa peça vai resistir, qual é a tensão de cisalhamento puro que tem nela. Vamos lá. Colocando lá no nosso exercício.
Está lá, aqui nossa equação. Então, verificar a peça abaixo para o cisalhamento puro, em que a gente tem uma peça de 15 centímetros por 20 centímetros, com uma carga de peso próprio de 0,5 kN por metro, uma carga de manutenção de 0,1 kN e um vão de 5 metros. A gente poder resolver, a gente vai precisar de algumas informações, de alguns dados. Vamos anotar aqui. Dados. Primeiro, coeficiente de segurança para manutenção. Essa é uma informação que a gente precisa tirar da norma. Eu vou passar aqui para vocês esse valor 1,5. Coeficiente de segurança para o peso próprio. Depende do tipo do material, se é o aço, se é madeira, se é concreto. Eu vou utilizar aqui de aço 1,25. 1,25. E mais uma informação que a gente precisa é o nosso tensão de cisalhamento resistente. Então, a gente precisa saber qual é a resistência da peça ao cisalhamento. Ensaio feito em laboratório lá, da disciplina de materiais. Então, tensão de cisalhamento resistente. Vou colocar igual aqui pra gente, vou chutar um valor aqui, 50 MPa. Um valor até absurdo aí, só pra gente ver o que vai dar. Então, vamos lá, galera. Então, verificar a peça abaixo para o cisalhamento puro e para carga de manutenção e para carga de peso próprio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar os nossos esforços máximos característicos para o esforço cortante. E para esses esforços máximos, galera, a gente tem que fazer para uma carga distribuída e para uma carga concentrada. Então, vou copiar aqui as duas equações que a gente está trabalhando. Vou colocar ela aqui no nosso exercício. A gente vai fazer um primeiro para o esforço cortante para carga concentrada e um para o esforço cortante para carga distribuída. Então, o VK para carga concentrada, a gente vai pegar lá do nosso desenho de cima. A gente tem carga concentrada, em vez de usar a carga P, vou até copiar aqui do lado. Em vez de utilizar a carga P, a gente vai utilizar a carga 0,1. Vou botar esse tamanho de letra aqui. 0,1 dividido por 2, a gente vai ter um valorzinho igual a 0,05, é isso, né? 0,05 kN. Beleza? Ficou zoado aqui. O tamanho. 0,05 kN. Agora a gente faz a mesma coisa, só que agora para carga distribuída. Então, para carga distribuída, também vou aumentar um pouquinho a letra aqui. A gente tem PL sobre 2. Então, a gente vai colocar lá igual PL sobre 2. A carga P a gente tem. Carga P da carga distribuída, 0,5. Vezes o comprimento do vão a gente tem 5 metros. Então, a gente tem 0,5 vezes 5 dividido por 2. Então, deixa eu fazer aqui com vocês. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que vamos fazer conta de cabeça. Então, a gente vai ter lá, seria 0,25 vezes 0 vezes 5, né? Então, 0,5 vezes 5, divide por 2, 1,25. Então, a nossa cortante para carga distribuída, 1,25 kN. Beleza? Então, esse aqui é os nossos esforços característicos para carga distribuída e para carga concentrada. A partir disso, galera, a gente determina agora os nossos esforços, nossa combinação de cálculo, nossos esforços de cálculo, que é a nossa combinação de cálculo. E para isso, a gente tem a nossa equaçãozinha, que os esforços de cálculo dependem que é o nosso VK, nosso VD, desculpa. Então, é a somatória do coeficiente de segurança vezes o nosso cortante característico. Então, a gente tem o coeficiente de segurança vezes o nosso cortante característico. Então, o que a gente vai fazer, galera?
Então, percebam que como a gente tem dois carregamentos, a gente precisa fazer a somatória, esse valorzinho VD para a gente vai ser igual. Eu fiz aqui, Deus. Então, vai ser igual. Em vez de eu colocar a somatória, eu vou tirar aqui da somatória, se deixar eu tirar. Sai. Sai. Então, lá. Vai ter uma primeira parcela, galera, que é o coeficiente de segurança vezes o VK. Só que esse VK para carga de manutenção, mais um coeficiente de segurança vezes um VK, só que para carga de peso próprio. Peso próprio. Beleza? Então, percebam que o que era somatória virou duas parcelas. Uma que vai ao coeficiente de segurança vezes o cortante característico para manutenção, mais uma parcela que vai ao coeficiente de segurança vezes o cortante para o peso próprio. Então, a gente vai pegar essa equação que a gente está trabalhando, vou duas vezes VD aqui, essa equação que a gente está trabalhando e vai utilizar os valores que a gente encontrou para fazer a nossa combinação de cálculo. Então, em vez de usar o coeficiente de segurança aqui, a gente está calculando a parcela que é da manutenção. Então, a gente vai lá, pega o enunciado do exercício, coeficiente da manutenção, 1,5. Então, coloco lá 1,5. Cortante característico para manutenção. Cortante característico para carga concentrada, que é a nossa carga de manutenção, 0,05. Tá joia? Então, esse aqui para a gente, que é, vou até colocar aqui na frente para vocês. Esse arquivo eu vou mandar para vocês depois, galera. Então, aqui, em vez de carga concentrada, deixa assim mesmo. Tá. Então, tá lá a parcelinha primeiro da carga de manutenção. Para a carga de peso próprio, coeficiente de segurança do peso próprio, 1,25. Então, a gente coloca lá, em vez do CS, 1,25. Cortante característico do peso próprio. Cortante característico do peso próprio, 1,25 também. Então, 1,25. O nosso esforço, VD no final, a gente vai somar esses valores. Vai pegar lá 1,5 vezes 0,05 mais 1,25 vezes 1,25. Então, a gente tem 1,6375. Então, VD, 1,6375 quilonewtons. Beleza? Então, esse é o nosso cortante de cálculo que a gente vai utilizar na nossa verificaçãozinha. Dúvidas até aqui, galera? Tranquilo? Belezinha? Professor, aceiteu aí. Oi? Não aceitei? Ah, tá. Saiu aqui. Não está aparecendo aqui para aceitar? Acho que alguém já aceitou aqui. Só dúvidas até aqui? Tranquilo? Bem de boa, né? Só seguindo os passo a passo das equações aí, dá para fazer tranquilo. Beleza. Então, a gente calculou o cortante de cálculo, agora a gente calcula a nossa tensão de cisalhamento puro atuante para seções retangulares ou quadradas. Então, vamos copiar a nossa formulinha para cá. Vamos lá, nossa tensão é igual a 1,5 vezes VD vezes a área da seção. Então, a nossa tensão, galera, vai ser igual a 1,5 vezes, vou copiar essa parcelinha para cá,
vezes o VD que a gente encontrou. Então, o VD lá, 1,6375, está em quilonewton vezes 1.000. Área da seção, galera. Então, a área da seção vai muito das unidades que vocês querem deixar. Então, a área da seção para a gente é essa área da seção retangular. Então, seria 20 vezes 15, que é a área da seção retangular. Então, a gente vai colocar aqui um 0,15 vezes 0,20. Com isso, a gente vai ter a nossa tensão de cisalhamento atuante. Deixa eu fazer a continha aqui. 1,5 vezes 1,6375 vezes 1.000, dividido por 0,15 vezes 0,2, deu 81.875. Isso vai dar em unidade Newton por metro quadrado. Aqui. E vai ser igual para a gente, dividindo aqui por 10 elevado a sexta, 0,08 MPa. Então, essa é a tensão, galera, que esse esforço da carga de manutenção e do próprio peso da peça fazem em relação ao cortante na nossa peça. Então, 0,08 MPa. A partir disso, a gente faz a nossa verificação. Então, no nosso dimensionamento aqui, verificação tem que ser tensão atuante menor do que a tensão resistente. Tensão atuante que a gente achou, 0,08 MPa. Professor, limpa esse TC, né? 0,08 MPa. E a tensão resistente, aquela que é dada lá no enunciado do exercício, 50 MPa. Então, percebam, galera, que para uma peça que resiste a 50 MPa de cisalhamento, está sobrando muita resistência nela. Ou seja, é uma peça muito cara, que resiste a muita carga e está solicitada muito pouco. Então, sempre quando acontece isso, quando a nossa tensão atuante é menor que a tensão resistente, a gente escreve OK na frente. Beleza? Ou seja, a verificação passou. Cadê a nossa interrogação aqui, Deus? Lá, peça OK. Tá joia? Então, aqui a gente finaliza o exercício.